Ele fazia sinais com as mãos chorando e ninguém entendia. Até que uma faxineira percebeu que aquele menino no pedia ateno pedia socorro. Era o primeiro dia de trabalho de Laura Ramos, uma mulher simples, 28 anos, uniforme azul e coral apertado pela conta de aluguel atrasada. A Manso dos Antunes, no Jardim Europa, parecia outro planeta, janelas imensas Mermorre, brilhando um silêncio que doa. Foi nesse silêncio que ela ouviu o choro. No canto da sala, o pequeno Bêncio, 6 anos, cobria o ouvido com amor e fazia gestos arrepiados no ar. A Bab, Isadora, mal olhou. Deixa pra ele surdo e dramtico, disse fria. Mas Laura sabia reconhecer desespero. Tinha uma prima surda e, mesmo com a memria enferrujada, entendeu o sinal dor. Ajoelhou-se ao lado do menino e perguntou baixinho o ouvido. Os olhos de Bêncio se encheram de esperança. Ele apontou para o quarto da Bab e fez um gesto que Laura não conhecia, mas entendeu com o coral tinha medo. Minutos depois, Laura usou uma lupa que carregava no balde de limpeza e viu algo que gelou seu sangue. Havia um objeto métlico dentro do ouvido da criança. Naquele instante, ela teve 2 escolhas: fingir que não viu e manter o emprego, ou falar e arriscar tudo. Olhou nos olhos do menino e disse firme: Eu vou te ajudar, te prometo. Foi o comeu de uma revelau que mudaria no S a vida de um garoto surdo, mas também a de um pai que aprenderia pela dor o verdadeiro sentido de ouvir. O silêncio que se seguiu foi pesado. Fernando Antunes, empresrio respeitado e pai distante, olhava incrédulo para o filho e para Laura ajoelhada no chão com a lupa tremendo nas mãos. Por um segundo, o homem que controlava milhas em investimentos não soube o que fazer com o prio medo. O que está acontecendo aqui? Perguntou a voz firme, mas trêmula por dentro. Laura respirou fundo. Seu Bêncio é com algo dentro do ouvido. E eu acho que algum colocou de propósito. O olhar dele se arregalou. A Bab, Isadora, apareceu na porta fria, disfarando o nervosismo. Em poucos segundos, a farsa desmoronou. Ela tentou justificar dizendo que era um aparelho para ajudar na áudio, um experimento, algo que talvez curasse o menino. Mas o tom da voz dela traz qualquer boa inteno. Fernando gritou a raiva e o pavor saindo juntos, e Isadora foi expulsa. Bêncio, assustado, se encolheu no sofá, as mãos no peito, tentando entender o que acontecia. Laura se aproximou devagar, fez o sinal de tudo bem em libras, o Nico que lembrava, e ele respirou aliviado. Pela primeira vez, sentiu que algum realmente o ouvia. Fernando, ainda abalado, removeu com cuidado o pequeno dispositivo metálico do ouvido do filho. Quando o objeto saiu, Bêncio chorou no de dor, mas de alvio. O pai também. E ali naquele show de Mermorre, um homem acostumado a mandar finalmente se ajoelhou diante da pria consciência. Nos dias seguintes, o silêncio da casa ganhou outro peso. Não era mais o silêncio do descaso, mas o da culpa. Fernando levou Bêncio ao hospital e o médico confirmou havia uma infeco, mas o menino ficaria bem. Se tivesse demorado mais, poderia ser grave, disse o especialista. Quando voltaram para casa, Laura ainda estava terminando o serviço em silêncio. Fernando parou na porta, o rosto cansado e os olhos marejados. Eu não sei como agradecer. Ele segurava um caderno novo e uma caixa de canetas coloridas. Vok pode me ensinar. Ensinar o que? Perguntou ela confusa. Libras. Ele respirou fundo. Eu preciso aprender a falar com meu filho. Laura sorriu. Um sorriso simples, cheio de humanidade. E foi assim que todas as mães, antes de sair para o trabalho, pai e faxineira se sentavam mesa da cozinha. Ela ensinava os sinais bicicos bom dia, com fome, eu te amo. Fernando anotava tudo, filmava os gestos, errava, pedia para repetir. E Bêncio, escondido atrás da porta, assistia curioso. Aos poucos, a frieza da Manso começou a derreter. Post-its coloridos com sinais e palavras apareceram nas paredes, nas portas, na geladeira. O menino começou a sorrir mais.
Laura descobriu que ele desenhava Super Harrys e escrevia Laura embaixo como se ela fosse um deles. Uma noite, Fernando fez um gesto torto tentando sinalizar eu te amo. Errou feio. Bêncio riu, uma risada silenciosa, mas cheia de vida. Depois corrigiu o pai e os dois se abraçaram. Laura assistia da cozinha com o pano de prato nas mousse e o coral transbordando. Ela não tinha diploma, não tinha dinheiro, mas tinha feito algo que ninguém naquele casarão de luxo tinha conseguido fazer aquele menino ser ouvido. E no fundo ela sabia que a partir daquele momento, o verdadeiro milagre nu era o de curar o ouvido de Bêncio. Era o de ensinar um pai a escutar com o coral. Os dias passaram e a casa dos Antunes nunca mais foi a mesma. O som dos investimentos e das reuniões pelo Viva Voz foi aos poucos substituído por algo novo vida. O pequeno Bêncio Joto não se escondia atrás das portas. Corria pela sala, desenhava nas paredes de post-its coloridos e sorria cada vez que o pai fazia um sinal novo. Fernando o empresriu antes do frio e apressado. Agora acordava mais cedo, deixava o terno de lado por alguns minutos e se sentava à mesa com o filho e Laura. A rotina virou um ritual. Um café simples, uma folha de papel com anotais de libras e um pai reaprendendo a ser humano. Laura guiava os dois com paciência. Devagar, seu Fernando o sinal com a palma virada para dentro. Ele errava, ria, tentava de novo. E Bêncio observava encantado no com o acerto, mas com o esforo. Pela primeira vez, o pai tentava falar sua língua. O tempo que antes Fernando passava trancado no escritrio, agora era dedicado a entender os sinais do filho. Ele decorou gestos, baixou aplicativos, assistiu vídeos. Nas horas vagas lia sobre cultura surda, incluso respeito. A culpa o consumia, mas também o impulsionava. Ele queria compensar cada segundo perdido. Certa tarde, enquanto Laura limpava o corredor, viu Fernando e Bêncio rindo na sala. O menino mostrava um desenho. Era ela com a lupa na mão e o pai ao lado segurando o filho. Acima, em letras coloridas, ele havia escrito: Minha família me ouve. Laura chorou em silêncio. Aquela frase valia mais do que qualquer salrio, mas a felicidade foi interrompida por uma madrugada de desespero. O telefone tocou, era Fernando, a voz trêmula. Laura, o Bêncio. Eles com febre alta, o médico disse que por causa da infecção antiga, vou precisar operar. Ela saiu correndo sem pensar, pegando o primeiro nibus para o hospital. Quando chegou, encontrou Fernando desfeito sentado no corredor, a cabeça entre as mãos. Ele chorava como uma criança. Eu devia ter cuidado mais dele. Devia ter visto antes. Laura se ajoelhou ao lado dele. Vó que este vendo agora. E isso o que importa. Horas depois, o médico saiu da sala com um sorriso cansado. A cirurgia foi um sucesso. Fernando desabou nos braços de Laura, chorando de alvio. E quando Bêncio acordou, ainda grogue da anestesia, fez um sinal simples dor. Fernando respondeu com as mostras passou. Naquele gesto silencioso, não havia apenas comunical, havia amor, arrependimento e recomeu. Porque se vezes ouvir de verdade, o único jeito de salvar quem a gente ama. 3 meses se passaram desde a cirurgia e o sol parecia finalmente entrar com leveza pela casa dos Antunes. As cortinas antes sempre fechadas agora viviam abertas. O ar era outro. O medo tinha virado aprendizado e o silêncio, aquele que um dia foi dor, agora era cumplicidade. Bêncio se recuperou completamente. As consultas médicas se tornaram apenas acompanhamento de rotina e no lugar do olhar apagado havia brilho. Ele agora frequentava uma escola bilíngue para surdos, onde podia aprender e ser compreendido. No primeiro dia de aula, Fernando o acompanhou de mãos dadas, mesmo sem precisar. Vai dar tudo certo, meu campeão, sinalizou com um gesto um pouco torto, mas cheio de amor. Bêncio respondeu com um sorriso e o sinal de pai. Era a primeira vez que o chamava assim. Fernando engoliu o choro e apenas apertou sua mão. Naquela mesma tarde, ele passou na cozinha e encontrou Laura lavando a louça. Ele te chamou de pai.
ela comentou com o olhar orgulhoso. Fernando riu e, pela primeira vez, o som daquela risada soou sincero. E eles têm esse pai por causa de Vote Laura. Com o tempo, o convívio entre os TAS se tornou natural, quase familiar. Laura não era mais apenas a faxineira. Era parte da estria, uma presena constante, discreta e cheia de coral. Aos domingos, os TRS se reuniam na sala para assistir filmes legendados. Bêncio fazia questo de pausar as cenas e ensinar sinais novos para o pai. E Fernando, com toda sua rigidez de homem de négcios, aceitava o papel de aluno com humildade. As paredes da casa estavam cobertas de post-its coloridos com palavras e gestos em libras. No corredor, uma nova galeria, se formava desenhos de Bêncio, mostrando os TEs juntos, o pai, a mulher de uniforme azul e ele de mosdadas. Em um deles, um balo colorido trazia a frase: "Eu sou ouvido", mas a transformal-no parou ali. Fernando, tocado por tudo o que havia vivido, começou a usar sua influência de outro jeito. Investiu parte da fortuna na criação de um projeto de incluso cursos gratuitos de Libras para funcionários e famílias com crianças surdas. Ninguém deveria crescer sem ser compreendido, dizia. Laura foi a primeira convidada para coordenar o projeto. No comeu, hesitou. Mas eu se aprendi o básico. Voc aprendeu o essencial, respondeu ele. A escutar com o coral. Ela aceitou. E pela primeira vez na vida sentiu orgulho de si mesma no pelo que limpava, mas pelo que mudava. Certa tarde, enquanto arrumava o jardim, viu Fernando e Bêncio tentando fotografar uma borboleta azul. O pai ria, tropeando na pressa, e o menino gargalhava em ciúncio com as mãos balanando de alegria. Laura observou aquela cena simples, mas poderosa, e se deu conta aquele era o verdadeiro milagre. Não foi a cirurgia que salvou Bêncio, nem os remédios. O que salvou aquele menino foi ser ouvido, porque às vezes o que cura uma dor, a medicina, a empatia. E naquela casa que antes respirava sólido e frieza, agora moravam risadas, sinais e amor. Um lar onde cada gesto valia mais do que 1000 palavras. Os anos passaram e o tempo foi gentil com a família Antunes. O que antes era uma casa de silêncio e frieza, agora transbordava vida. Bêncio cresceu. Adolescente cheio de energia e curiosidade, era um garoto inteligente e criativo. Continuava surdo, sim, mas nunca mais se sentiu sozinho. Agora tinha voz, tinha espal, e acima de tudo tinha um pai presente. Fernando envelheceu, mas junto com os fios brancos vieram a calma e a sensibilidade que um dia ele acreditou no ter. O homem das reuniões e cifras agora acordava cedo para preparar café da manhã e aprender grias novas em libras com o filho. Era engraado vê-los conversando, o pai errando os sinais, o filho rindo, corrigindo com paciência. Havia amor em cada movimento das mãos. E Laura sempre ela continuava ali. Jótono era mais a faxineira, mas a ponte entre dois mundos que se encontraram. Trabalhava oficialmente como intérprete e assistente de Fernando, ajudando nas reuniões do projeto social, que ele criara anos antes uma iniciativa que oferecia cursos de Libras gratuitos em escolas bíblicas. Certa noite, enquanto jantavam juntos, Bêncio sinalizou algo que deixou os dois emocionados. Quero ser professor de Libras. Quero ensinar crianças que ouvem a entender as que não falam. Laura sorriu, o coral cheio. Fernando engoliu em seco, tentando disfarçar o orgulho. "Ento vós vai ser o melhor, meu filho", respondeu devagar, com as mãos trêmulas, mas o gesto perfeito. O tempo porm-tamb trouxe suas marcas. Fernando começou a enfrentar problemas de SAD. Nada grave no íncio, apenas o cansal a presso alta, o coral pedindo pausa. Ainda assim, ele insistia em trabalhar em manter o ritmo. Até que um dia desabou no escritrio exausto. Bêncio foi quem o encontrou e, sem hesitar, chamou ajuda.
Ficou ao lado do pai no hospital segurando sua mão, como o pai tinha feito por ele tantos anos antes. Fica, pai. Eu ainda preciso de vós, sinalizou as lágrimas escorrendo. Quando Fernando abriu os olhos dias depois, viu o filho e Laura sentados ao lado da cama. Sorriu fraco. Agora a minha vez de ouvir, Ni brincou, e os dois riram aliviados. A partir dali, ele desacelerou. Passou a dedicar seus dias ao projeto, ajudando outras famílias a entender o valor da comunical. E num fim de tarde, enquanto observava Bêncio ensinar Libras a um grupo de crianças, percebeu o ciúncio que um dia o afastou do filho tinha se transformado em elo. Porque ouvir ele entendeu nunca foi sobre os ouvidos, foi sobre o coral. O tempo seguiu seu curso e a vida trouxe novas formas de recomear. Bêncio, agora com 22 anos, dava aulas de Libras em um projeto social criado pelo PR Prio Pai. Tinha se tornado um jovem empático doce com um brilho no olhar que lembrava muito o Damé, que ele quase não conheceu. Cada vez que ensinava uma criança surda a se expressar, sentia que estava devolvendo ao mundo um pouco da escuta que um dia lhe faltou. Fernando, por outro lado, Joto sentia o peso da idade. O corpo estava mais lento, a voz mais baixa, mas o coral esse batia mais leve. Ele passava boa parte dos dias no Instituto Ouvir com o Coral, fundado em parceria com Laura, que agora coordenava toda a equipe de voluntários. Dezenas de crianças e pais aprendiam juntos o que ele demorou tanto a descobrir, que comunicar o afeto e que silêncio também pode ser amor. Numa manhã fria de inverno, Laura o encontrou sentado no jardim da clínica, observando Bêncio ensinar uma turma de crianças pequenas. Ele nasceu para isso, ela disse, sentando ao lado. Fernando assentiu emocionado. Eu passei metade da vida tentando mudar o mundo, e ele conseguindo com as mãos. Ficaram em silêncio por um tempo. Se ouvia o som das risadas das crianças, o barulho leve do vento batendo nas árvores. Ele completou. Você sabe, Laura, nada disso existiria se você não tivesse escutado aquele menino chorando naquele dia. Ela sorriu, mas os olhos marejaram. Às vezes Deus fala baixo, e a gente ouve se tiver coragem de prestar ateno. O tempo pareceu parar por um instante. Havia gratidão, cumplicidade e uma ternura difícil de descrever. Alguns meses depois, a saúde de Fernando piorou. Uma pneumonia o deixou internado por semanas. Bêncio e Laura se revezavam ao lado do leito conversando com ele, em Libras, contando estrias, lembrando momentos. E mesmo fraco, ele tentava sinalizar de volta, insistindo em participar das conversas. Na última noite antes de dormir, Bêncio fez um sinal simples. Pai, eu te amo. Fernando sorriu cansado e respondeu com as mãos trêmulas. Eu também te amo. Quando amanheceu, Jota não estava mais ali. O luto foi silencioso, mas cheio de amor. Bêncio prometeu continuar o legado do pai e ampliar o instituto. E Laura, olhando para o jovem que havia crescido diante dos seus olhos, percebeu que de alguma forma Fernando ainda estava ali, em cada gesto, em cada sorriso, em cada criana, que finalmente era ouvida com o coral. O tempo passou, mas a ausência de Fernando ainda ecoava nas paredes do instituto, ouvir com o coral. Cada canto guardava uma lembrança dele, o som de uma risada, o gesto carinhoso a determiná-lo em ensinar que ouvir um verbo que vem da alma. Mas mesmo com a saudade, Laura e Bêncio mantiveram o legado vivo. O instituto cresceu, ganhou novos voluntários, novas salas de aula e, principalmente, novas vozes. Crianças que antes se escondiam, agora sinalizavam, riam, se expressavam sem medo. Bêncio Joto, com 25 anos, se tornara um professor inspirador. Seu jeito calmo e atencioso encantava todos. Ele dizia que cada aluno era um lembrete de que ninguém pequeno demais para ser ouvido. Às vezes, durante as aulas, olhava para o mural do Saguo. Estava a foto do pai sorrindo com a legenda. A escuta, o primeiro gesto de amor. Certa tarde, Laura o encontrou sentado na varanda do instituto, observando o PR do sol.
As cores alaranjadas refletiam nos olhos dele, e ela percebeu que, apesar de maduro, Bêncio ainda tinha aquele olhar de menino, o mesmo olhar que um dia pediu socorro em silêncio. Sabe, tia Laura, sinalizou. Eu sinto falta dele todos os dias. Ela respondeu com as mãos firmes e o sorriso doce, isso porque ele te ensinou a amar. A saudade existe quando o amor foi grande. Bêncio abaixou a cábia emocionado. Eu queria que ele visse o instituto agora. Laura olhou para o cu e, num gesto simples, sinalizou: ele este vendo, e orgulhoso. O vento soprou leve naquele instante, fazendo uma folha cair sobre o colo de Bêncio. Era uma das folhas do velho mural de post-its que o pai havia colado anos atrás. Nela estava escrito em letra firme: a vida muda quando a gente decide escutar. Bêncio apertou a folha contra o peito e sorriu. Eu prometo continuar ouvindo, pai, disse em voz baixa. Nos meses seguintes, ele ampliou o projeto para outras cidades, formando intérpretes e professores. O que começou como um ato de coragem de uma faxineira e a dor de um menino incompreendido, agora era um movimento nacional de incluso. E Laura, observando tudo de longe, sabia que a missão deles estava cumprida. Porque no fim, o verdadeiro milagre nu foi devolver a voz ao silêncio, foi ensinar o mundo a escutar o que nos se diz. 5 anos se passaram desde aquela tarde no instituto e Bêncio Antunes agora era um homem feito reconhecido por todo o PAS como defensor da incluso e da acessibilidade. O instituto Ouvir com o Coral, fundado em memória de seu pai, tinha se transformado em uma rede nacional com filiais em mais de 10 estados. Cada nova unidade carregava o mesmo lema, gravado na entrada, nenhum pequeno demais para ser ouvido. Apesar do sucesso, Bêncio continuava o mesmo simples gentil, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas dentro dele ainda existia um espal vazio, um silêncio que nenhuma conquista preenchia. Era saudade. Saudade do pai de Laura, que agora morava no interior, e daquela velha manso, onde tudo começou. Numa mãe desbadu, ele viajou para Révila. A casa estava à venda, mas ainda guardava os mesmos jardins, o mesmo porto pesado e o mesmo ar de lembrana. Caminhou até a sala, onde anos atrás uma mulher de uniforme azul o tinha olhado com compaixo pela primeira vez. Tocou o chu e sorriu. Aqui foi onde tudo começou, sinalizou para si mesmo. No mesmo dia, ligou para Laura. Ela atendeu. Ela atendeu com a voz trêmula de emu. Menino, quanto tempo, disse rindo. Ainda lembra de mim? Sempre, tia Laura, respondeu ele em libras pela tela. Você mudou minha vida. Laura se emocionou. Vox que mudou o mundo, meu filho. Algumas semanas depois, Bêncio organizou um evento no Instituto Principal em São Paulo. Convidou ex-alunos famílias voluntários e trouxe Laura como homenageada. Quando ela subiu ao palco, o auditrio inteiro se levantou aplaudindo. Bêncio entregou uma placa com os dizeres. A mulher que ouviu o que ninguém quis escutar. Com os olhos marejados, ela o abraou. Eu fiz o que meu coral mandou, sussurrou. E ele respondeu em libras. Foi exatamente isso que salvou a minha vida. Naquela noite, enquanto as luzes se apagavam e o pliquico deixava o auditrio, Laura olhou para o mural de fotos crianas, sorrindo paz, aprendendo libras jovens surdos conquistando o espal. Sentiu o peito aquecer. Bêncio se aproximou e disse com a voz baixa e firme. O silêncio que um dia me fez sofrer virou minha missão. Eu aprendi a escutar o mundo e agora ensino o mundo a escutar de volta. E Laura sorriu com lágrimas nos olhos, porque entendeu que, às vezes, os maiores milagres não acontecem em templos, nem em hospitais, acontecem quando algum decide ouvir de verdade. O evento em homenagem a Laura foi um sucesso que ecoou muito alme do auditrio. As imagens daquela mulher simples com lágrimas nos olhos e o coral flor da pele circularam por todo o PAS. Jornalistas, professores e famílias compartilharam o VDO dizendo:
essa estria sobre o poder de escutar. Mas para Bêncio o verdadeiro impacto não estava nas manchetes, estava nos abraus. No fim da cerimônia, dezenas de crianças surdas correram até ele fazendo sinais com as mãos pequenas, tentando agradecer contar suas perprias ístrias. E ele entendeu cada uma delas. Era como se o menino de 6 anos que um dia foi ignorado estivesse finalmente sendo ouvido pelo mundo inteiro. Naquela noite, sozinho no instituto, Bêncio caminhou pelos corredores vazios. As luzes estavam baixas e o som do vento batendo nas janelas lembrava uma antiga melodia. Parou diante do mural de fotos, o pai. Laura, as crianças, o antigo jardim. Tocou a imagem de Fernando e sinalizou devagar. Eu consegui, pai. Conseguimos. Poucos dias depois, Bêncio foi convidado para falar em uma conferência internacional sobre incluso. Era a primeira vez que um professor surdo brasileiro abriria o evento principal. Antes de subir ao palco, ele sentiu o coral disparar. Respirou fundo e lembrou das palavras de Laura, às vezes Deus fala baixo, e a gente ouve se tiver coragem de prestar ateno. Quando começou sua palestra, o audítrio inteiro silenciou. E ele, com as mãos firmes e o olhar sereno, contou sua histria, a do menino que chorava sem ser compreendido, a da mulher que teve coragem de ouvir, e a do pai que aprendeu a amar através das emoções. Ao final, o PBLico se levantou em aplausos. Muitos choravam, outros faziam o sinal de obrigado em libras. Bêncio sorriu emocionado. Sentia que cada gesto ali era um eco do amor que o trouxe até aquele momento. De volta ao Brasil, foi direto visitar Laura, agora aposentada, e morando em uma casinha simples no interior. Levaram café, lembranas e risadas. Antes de ir embora, ele segurou a mão dela e sinalizou. A senhora me ensinou que ouvir um ato de amor. Ela apertou sua mão com os olhos marejados. E Voc me provou que o amor pode mudar o mundo. Nem sempre quem fala mais quem mais tem a dizer. Às vezes o verdadeiro amor est em quem tem paciência de escutar o silêncio do outro. E você já parou para ouvir algum que o mundo insiste em calar? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que tocam o coral. Alguns anos se passaram desde o dia em que Bêncio subiu naquele palco e emocionou o mundo com sua histria. O Instituto. Ouvir com o coral se tornou referência em incluso inspirando escolas, empresas e famílias a aprender libras e enxergar o silêncio com mais empatia. Mas por terras de tanto reconhecimento, Bêncio continuava o mesmo, um homem simples que ainda se emocionava ao ver uma criança dar seus primeiros sinais. Laura, agora com cabelos grisalhos e passos lentos, vivia no interior cercada por plantas e lembranas. Recebia cartas e vídeos de ex-alunos de Bêncio agradecendo por ter sido o comeu de tudo. Um dia, enquanto regava o jardim, ouviu o barulho de um carro parando no porto. Quando olhou ele, estava ele mais maduro, sorriso sereno, olhar de gratido. Vim te ver, tia Laura. Sinalizou com um sorriso. Ela abriu os braus, e o abrau entre os dois parecia juntar o passado e o presente num instante. Na varanda com o PR do sol dourando o quintal, conversaram por horas. Bêncio contou sobre os novos projetos sobre as escolas PBLicas que agora tinham aulas de libras no currículo sobre pais que finalmente conseguiam se comunicar com seus filhos surdos. Sabe o que eu aprendi, tia? Sinalizou com os olhos marejados. Que o silêncio nunca foi o problema. O problema sempre foi a falta de escuta. Laura segurou sua mão emocionada. E voz transformou isso em voz para tanta gente, meu filho. Antes de ir embora, Bêncio tirou da mochila uma pequena caixa. Dentro havia uma placa de madeira com letras gravadas. Laura Ramos, a mulher que ensinou o mundo a ouvir. Ela chorou baixinho, tocando o presente com carinho. Isso mais do que eu mereço. Não respondeu ele exatamente o que a senhora merece. Naquela noite, ao voltar para casa,
Bêncio olhou o cu estrelado e sentiu um aperto bom no peito. Lembrou do pai da infância da dor e de tudo o que o trouxe até ali. Sorriu. Ele sabia que seu maior legado não era o instituto, nem os prêmios, era o que as pessoas aprendiam quando olhavam para sua estria, que ninguém invisível quando ouvido com o coral. Ouvir um gesto de amor que muda destinos. Às vezes basta um olhar atento, uma escuta verdadeira para transformar completamente a vida de algum. E Vokjo pensou em quem ao seu redor precisa apenas ser ouvido. Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que aquecem a alma e fazem a gente acreditar na bondade outra vez. Os anos seguiram seu curso e o tempo mais uma vez mostrou que amor verdadeiro não se perde, ele apenas muda de forma. Bêncio agora, com 40 anos, dedicava-se integralmente ao Instituto Ouvir com o coral que havia se expandido para fora do Paz. Dava palestras, formava professores e lutava para que nenhuma criança surda crescesse sem acesso comunical. Mas por mais longe que fosse, ele sempre voltava ao mesmo lugar, a casinha simples de Laura Ramos, a mulher que um dia escutou o que ninguém mais quis ouvir. Naquele domingo, o cu estava rosado quando ele chegou. Laura J., com o corpo frágil e o sorriso mais doce do mundo, o esperava na varanda com uma manta sobre os ombros. Eu sabia que você vinha, disse, segurando a mão dele. Sempre vem quando meu coral chama. Ele sorriu. A senhora me ensinou a ouvir o coral. Lembra? Sentaram-se lado a lado, observando o entardecer. Falaram pouco, não precisavam. Os gestos bastavam. Às vezes o silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Antes de se despedir, Bêncio entregou uma foto, os dois abraçados no primeiro evento do Instituto. No verso escreveu: "O mundo se escuta porque um dia Vok me ouviu." Alguns meses depois, Laura partiu tranquilamente enquanto dormia. Na despedida, Bêncio fez um discurso em Libras diante de dezenas de alunos e famílias. Com os olhos marejados, disse: "Ela me ensinou que escutar um ato de amor. E amor. A única língua que todo mundo entende." O sol se pôs devagar, iluminando o rosto dele. Naquele instante, Bêncio percebeu o ciclo estava completo. A mulher que um dia o ouviu havia se tornado a voz eterna de tudo o que ele era. Escutar de verdade um presente raro. Quando a gente ouve com o coral, a gente salva vidas e muitas vezes a nossa também. Porque o amor não precisa de som. Se de presena. E você já ouviu algum com o coral hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais estrias que tocam a alma e lembram a gente do que realmente importa.